Posso continuar? Sussurrou o milionário. Mas o que a jovem pura escondia naquela lua de mel estava prestes a destruir tudo. De onde você está assistindo? Se inscreve no canal e deixa aquele like, porque essa história vai te deixar sem palavras. O silêncio da suíte presidencial foi interrompido apenas pelo tilintar do cristal contra o mármore frio. Marina recuou 3 passos, seus olhos verdes fixos na elegante figura à sua frente, enquanto o aroma do champanhe Veuve Clicquot se espalhava pelo tapete persa. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, não de medo, mas de algo que havia guardado durante meses. Um segredo tão pesado que ameaçava sufocar cada momento de felicidade que tentava construir. Os segredos mais profundos são aqueles que nos afogam mesmo quando nadamos em águas de felicidade. A jovem de apenas 23 anos havia crescido nas colinas áridas do interior de Minas Gerais, onde as mulheres aprendiam desde cedo a fazer renda de bilro, cozinhar feijão tropeiro e a sonhar com os pés no chão. Sua característica mais marcante era sua persistência silenciosa, essa capacidade de continuar remando, mesmo quando a correnteza insistia em empurrá-la para trás. A empatia profunda, quase dolorosa, que a fazia absorver o sofrimento alheio como se fosse próprio, definia sua essência. E talvez o mais perigoso, sua lealdade inabalável àqueles que amava, mesmo quando essa lealdade ameaçava destruí-la. O sol de Búzios filtrava-se pelas janelas abertas, desenhando padrões dourados no chão que pareciam zombar da tensão que pairava no ambiente. Rafael aproximou-se lentamente, com aquela cautela de quem se aproxima de um animal ferido. Marina, o que está acontecendo? Sua voz, normalmente firme e decisiva, como correspondia a um homem que dirigia um império, agora vacilava. Há dias, sinto que você está a quilômetros de distância, mesmo estando ao alcance da minha mão. O olhar dela pousou nos fragmentos de cristal espalhados, como se neles pudesse ler o futuro fragmentado que os esperava se ousasse falar. Há coisas sobre mim que você não conhece, Rafael, respondeu finalmente, com um fio de voz que mal se erguia acima do som das ondas quebrando contra a costa atlântica. Coisas que poderiam mudar tudo. O relógio de pé no canto do quarto marcava o tempo com uma precisão cruel. Cada segundo que passava era um lembrete de que os momentos de felicidade perfeita, como o que haviam vivido até pouco tempo, sempre têm prazo de validade. 6 meses antes daquele momento na lua de mel, Marina trabalhava 16 horas por dia em uma cafeteria de bairro em São Paulo, servindo cafezinhos para executivos apressados que mal notavam sua presença. O local, pequeno mas acolhedor, ficava em uma esquina de Vila Madalena, onde os paralelepípedos gastos contavam histórias de gerações. O aroma dos grãos torrados impregnava suas roupas, seu cabelo, parecia até ter se instalado sob sua pele. Seus dedos ásperos pelo trabalho constante moviam-se com uma precisão mecânica entre xícaras, pires e a máquina de expresso que assobiava como um trem antigo. Mais um café, por favor. A voz grave e pausada quebrou a monotonia daquela manhã de terça-feira. Marina levantou o olhar e encontrou olhos escuros que a observavam com uma intensidade desconcertante. O homem, cujo terno italiano impecável contrastava com o ambiente simples do local, carregava uma pasta de couro e um jornal dobrado sob o braço. Mas o que ela notou primeiro foram seus olhos, olhos que pediam algo mais que café. Imediatamente, senhor, respondeu, virando-se para ocultar o rubor que repentinamente havia tingido suas bochechas. Rafael Monteiro, aos 42 anos, carregava sobre os ombros o peso de um império construído com as próprias mãos. De sua discreta mesa junto à janela, observava a jovem garçonete mover-se com uma graça natural que parecia fora de lugar naquele ambiente. Havia algo nela, uma dignidade silenciosa que lhe resultava fascinante. Durante as semanas seguintes, a rotina se repetiu como uma dança coreografada. Ele chegava às 8h15, pedia um café e ocasionalmente um pão de queijo. Ela o servia com um sorriso tímido, mas genuíno. As palavras trocadas eram escassas, mas os olhares tornavam-se mais longos, mais significativos. Você sempre trabalha tantas horas?
Perguntou ele um dia, quando a cafeteria estava quase vazia e o sol da tarde pintava de dourado as paredes de tijolo exposto. Marina tensionou-se ligeiramente. Sua vida, suas lutas, suas razões eram algo que mantinha zelosamente guardado. Faço o que preciso fazer, respondeu, limpando uma mesa próxima para manter-se ocupada. Como todos, suponho. Nem todos têm essa determinação no olhar. Rafael deixou uma nota sob a xícara, muito mais do que custava o café. Alguns nascem com privilégios que os impedem de entender o verdadeiro valor do esforço. Quando ele saiu, deixando para trás o aroma de uma colônia cara que destoava do cheiro de café, Marina contemplou a nota com uma mistura de orgulho ferido e necessidade prática. Finalmente, guardou-a no bolso de seu avental. Sua irmã precisava de remédios que não podiam esperar. Naquela noite, enquanto esfregava o chão de um edifício de escritórios na Avenida Paulista, seu segundo emprego, os pensamentos de Marina voltavam repetidamente àquele homem de terno impecável e olhos cansados. Era um mundo diferente, inalcançável, e, no entanto, pela primeira vez em anos permitiu-se sonhar acordada. Às vezes, os sonhos mais perigosos não são os impossíveis, mas aqueles que parecem estar ao alcance da mão. A cafeteria havia se tornado um palco onde dois mundos completamente distintos convergiam cada manhã. 3 semanas depois de seu primeiro encontro, Rafael finalmente convidou Marina para jantar. Ela aceitou após uma hesitação que durou apenas um suspiro. O restaurante na rua Oscar Freire brilhava sob a luz tênue de velas perfumadas com jasmim. As paredes, decoradas com fotografias em preto e branco de uma São Paulo antiga, pareciam observar com curiosidade este improvável casal. "Fale-me sobre você", pediu ele, enquanto o garçom servia um vinho tinto da Serra Gaúcha que custava mais que o aluguel mensal do diminuto apartamento que Marina dividia com outras 2 moças na Liberdade. Ela tomou um gole de vinho para ganhar tempo, sentindo como o líquido rubi queimava sua garganta, menos que a mentira por omissão que estava prestes a construir. "Não há muito o que contar", começou, escolhendo cuidadosamente cada palavra. "Nasci numa cidadezinha de Minas, vim para São Paulo buscando oportunidade. O típico. O típico não explica esse seu olhar." Rafael inclinou-se ligeiramente em sua direção, como se carregasse o peso do mundo, mas se recusasse a dobrar-se. O violinista que percorria as mesas interpretava agora uma melodia melancólica, que parecia sublinhar a tensão do momento. Marina sorriu, um sorriso que não chegava totalmente aos seus olhos. "Minha mãe morreu quando eu era criança. Meu pai fez o que pôde por minha irmã e por mim", confessou, entregando uma pequena peça de verdade, como quem oferece uma esmola quando não pode se permitir dar mais. "O resto é perseverança." A conversa fluiu para terrenos mais seguros. Livros favoritos, filmes, lembranças de infância cuidadosamente selecionadas. Mas quando a sobremesa chegou, um delicado pudim de leite com calda de caramelo, Rafael mencionou casualmente seu sonho de ter uma família numerosa, com crianças correndo pela fazenda familiar nos arredores de Campinas. Marina sentiu como seu coração se contraía dolorosamente. O primeiro obstáculo real acabava de aparecer no horizonte, como uma tempestade que se avista ao longe, mas que inevitavelmente alcançará a costa. "E você?", perguntou ele. "Já pensou em ter filhos algum dia?" A pergunta flutuou entre eles, aparentemente inocente, mas carregada de significado. Marina mexeu em sua sobremesa, contemplando o redemoinho de caramelo derretido. "Suponho que algum dia", respondeu vagamente, e então, com uma audácia nascida do desespero, acrescentou: "Embora primeiro precisaria encontrar alguém que valorize mais quem eu sou do que de onde venho." Rafael tomou sua mão sobre a mesa, seus dedos entrelaçados sobre a toalha de linho branco, criando um contraste que simbolizava perfeitamente as diferenças entre seus mundos. "As origens importam menos que os destinos que escolhemos", disse com uma segurança que só poderia provir de alguém que nunca teve que lutar pelo básico. "E me intriga extraordinariamente o destino que você está construindo, Marina. Cada mentira piedosa é um tijolo em um muro que eventualmente nos separará de quem amamos." O apartamento no bairro dos Jardins era um espaço de tetos altos e molduras do século XIX,
onde a luz entrava em abundância por janelões que davam para uma rua arborizada. Marina havia se mudado para lá 3 meses depois daquele primeiro café, quando o relacionamento com Rafael havia se tornado algo tão real que às vezes a assustava. Naquela tarde de domingo, enquanto arrumava os poucos pertences que havia trazido consigo, a campainha tocou com uma insistência que anunciava problemas. "Filho querido", a voz melodiosa, mas autoritária de uma mulher mais velha, ressoou no vestíbulo quando Rafael abriu a porta. Marina ficou paralisada no quarto, reconhecendo imediatamente a voz de Dona Isabel, a mãe de Rafael, uma mulher que até esse momento só conhecia por fotografias e anedotas, nenhuma particularmente tranquilizadora. "Mãe, que surpresa!" A voz de Rafael denotava tensão. "Não esperávamos você." "Evidentemente", respondeu a matriarca. "Se eu tivesse avisado, você teria preparado alguma desculpa para adiar, como sempre." Marina respirou profundamente, alisou rugas inexistentes de sua saia simples mas elegante e dirigiu-se à sala. A cena que encontrou era exatamente como havia imaginado. Dona Isabel, uma senhora de 70 anos com o porte de uma rainha e o cabelo perfeitamente tingido, inspecionava o apartamento como um general revisando tropas. "Então você é a moça da cafeteria", disse sem preâmbulos ao vê-la, seu olhar avaliando-a dos pés à cabeça. "Rafael me contou muito pouco sobre você." "Pouco demais." "Mãe", advertiu ele, mas a mulher levantou uma mão, silenciando-o com um gesto que evidenciava anos de autoridade inquestionada. "Prazer em conhecê-la, senhora Monteiro", respondeu Marina, estendendo uma mão que a mulher olhou com uma fugaz expressão de dúvida antes de apertá-la brevemente. Os 90 minutos seguintes foram um lanche servido em porcelana francesa centenária, com sequilhos e biscoitos de polvilho que Dona Isabel havia trazido de sua confeitaria favorita na Oscar Freire. Cada pergunta era um dardo velado sobre sua família, herança mineira por parte de mãe ou pai, sua educação, e não teve oportunidade de terminar a faculdade, até mesmo seu sotaque, encantador como você, conserva esse sotaque do interior. Enquanto servia o chá em xícaras que pareciam tão frágeis quanto a aprovação que buscava, Marina sentia o peso do escrutínio. Cada movimento era analisado, cada palavra pesada em balanças invisíveis. O que Dona Isabel não sabia era que Marina havia deixado para trás não apenas uma vida simples, mas um passado repleto de sacrifícios. Seu segredo estava entrelaçado com a sobrevivência de pessoas que amava profundamente. Sua irmã mais nova, que dependia de tratamentos médicos caros para uma condição crônica, e seu pai, que havia perdido tudo em um investimento fraudulento anos atrás. "Rafael me conta que você trabalhava em uma cafeteria", disse Dona Isabel, olhando por cima da borda de sua xícara. "Que pitoresco! E antes disso?" A pergunta aparentemente inócua escondia uma armadilha. Marina sentiu como uma gota de suor frio escorria por suas costas. "Trabalhei em muitas coisas, senhora Monteiro", respondeu com uma calma que não sentia. "A vida me ensinou a me adaptar." "Imagino que sim." A matriarca depositou sua xícara com um tinido deliberadamente sonoro. "A capacidade de adaptação é útil." Quando finalmente Dona Isabel se foi, deixando atrás de si o aroma persistente de um perfume francês exclusivo e uma tensão palpável, Rafael abraçou Marina por trás enquanto ela contemplava a rua pela varanda. "Sinto muito", sussurrou ele contra seu cabelo. "Devia ter te avisado." "Teria mudado alguma coisa?" perguntou Marina, sem desviar o olhar dos transeuntes que caminhavam abaixo, alheios aos dramas que se desenvolviam por trás das fachadas elegantes. "Não", admitiu ele. "Minha mãe é complicada. Valoriza as tradições, a linhagem, coisas que para mim são secundárias." Marina virou-se em seus braços, buscando em seus olhos a segurança que necessitava. "E para você? O que você valoriza?" Rafael acariciou sua bochecha com uma ternura que contrastava com sua habitual determinação empresarial. "Valorizo a mulher que cada manhã me servia café, com um sorriso que nunca parecia ensaiado, mesmo tendo 1000 razões para não sorrir." Naquela noite, enquanto Rafael dormia, Marina permaneceu acordada, observando as sombras que a luz da lua projetava no teto.
O primeiro grande obstáculo havia aparecido e ela conseguira superá-lo, mas sabia que não seria o último. A sensação de que construía sua felicidade sobre alicerces de areia era cada vez mais forte. As aparências são muros de papel, impressionantes à primeira vista, mas incapazes de resistir à tempestade da verdade. Durante o 4º mês, o relacionamento entre Marina e Rafael havia adquirido uma rotina reconfortante, mas precária. Ela havia deixado seus múltiplos empregos por insistência dele. Quero que você tenha tempo para estudar, para sonhar. Uma decisão que a enchia simultaneamente de alívio e culpa. Sua irmã recebia agora tratamento em uma clínica particular, graças a um empréstimo que Marina havia aceitado de Rafael após muitas discussões. Não é caridade, é amor, havia insistido ele, em uma das poucas ocasiões em que seu temperamento habitualmente sereno havia dado lugar à exasperação. Por acaso você não faria o mesmo por mim? Era verdade, mas não aliviava o peso que Marina sentia ao aceitar uma ajuda que sabia não poderia retribuir jamais em termos econômicos. O que Rafael não entendia era que cada real aceito era um elo a mais na corrente de segredos que eventualmente teria que revelar. Ilha Grande os recebeu com um abraço de calor tropical. A pequena ilha, menos ostentosa que sua vizinha Angra dos Reis, era o refúgio perfeito para um fim de semana longe do burburinho paulistano e, sobretudo, dos olhos vigilantes de Dona Isabel. A praia privativa, onde Rafael havia organizado um jantar ao pôr do sol, era uma pequena enseada de areia branca, emoldurada por rochas erodidas que pareciam esculturas naturais. Uma mesa simples, mas elegante, esperava junto à orla, com velas protegidas do vento por lamparinas de vidro e uma garrafa de champanhe resfriando-se em um balde de gelo. O sol começava seu descenso, pintando o céu de laranjas e rosas, enquanto a água adquiria tonalidades douradas. Rafael, descalço sobre a areia, parecia estranhamente nervoso. Algo incomum em um homem acostumado a fechar negócios milionários sem pestanejar. — Você está bem? Perguntou Marina, seus pés também descalços, deixando pegadas junto às dele. Parece preocupado. Ele sorriu, tomando suas mãos entre as suas. Estou perfeitamente bem, respondeu. Só pensando em como a vida pode nos surpreender. Há 6 meses, eu entrava em uma cafeteria qualquer buscando um café antes de uma reunião. Hoje não posso imaginar uma manhã sem te ver ao acordar. A areia quente sob os pés descalços de Marina parecia queimar mais do que deveria. Havia algo no ar, na forma como ele a olhava, que acelerava seu coração. Rafael... Espera, interrompeu-a suavemente. Ensaiei isso mentalmente centenas de vezes, e mesmo assim temo não encontrar as palavras adequadas. O sol já tocava o horizonte quando Rafael se ajoelhou sobre a areia. O anel que segurava entre seus dedos captava os últimos raios solares, fazendo com que o diamante central emitisse reflexos que rivalizavam com o brilho do mar. Marina, sei que mal nos conhecemos se contarmos o tempo de forma convencional. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Mas há pessoas que passam toda uma vida juntas e nunca chegam a se conhecer realmente. Com você, cada dia é uma descoberta, cada conversa uma aventura. Você me daria a extraordinária honra de se casar comigo? O mundo pareceu parar. O rumor das ondas, o canto distante das gaivotas, até mesmo o vento. Tudo ficou em segundo plano enquanto Marina contemplava o rosto esperançoso do homem à sua frente. Lágrimas rolaram por suas bochechas, lágrimas que Rafael interpretou como de felicidade, mas que continham muito mais: medo, culpa e um amor tão genuíno que doía fisicamente. Sim, respondeu finalmente. Sua voz apenas um sussurro que o vento marinho quase levou. Sim, Rafael. Quando ele colocou o anel em seu dedo, Marina teve a sensação de que não apenas aceitava uma promessa de casamento, mas selava um pacto com o destino. A joia, bonita e perfeita, pesava em sua mão como um lembrete físico de todos os segredos que ainda guardava. Naquela noite, sob as estrelas tropicais, enquanto Rafael dormia placidamente ao seu lado, na suíte da pequena pousada boutique, Marina tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua história. Devia tomar controle da situação
antes que a situação a controlasse. Devia encontrar coragem para revelar seu passado, passo a passo, de forma que Rafael pudesse entender suas razões sem que a verdade completa o golpeasse de uma vez. Às vezes, o maior ato de amor não é dizer sim, mas ousar revelar quem realmente somos, com todos nossos defeitos e cicatrizes. A preparação do casamento trouxe obstáculos inesperados. O que deveria ter sido um período de alegria e antecipação transformou-se em um campo minado, que Marina navegava com extrema cautela. A primeira grande barreira surgiu 2 semanas após a proposta, quando Marta Cavalcante, a assessora financeira de Rafael, solicitou uma reunião privada com o casal. O escritório da mulher, localizado em um arranha-céu na Avenida Brigadeiro Faria Lima, oferecia uma vista panorâmica de São Paulo que contrastava com a estreiteza da conversa que estava prestes a se desenvolver. Como devem entender, um casamento desta natureza requer certas salvaguardas, começou Marta, seus óculos de armação fina refletindo a luz artificial enquanto espalhava documentos sobre sua escrivaninha de jacarandá polido. Desta natureza? Repetiu Rafael, seu tom revelando que começava a se irritar. Rafael, por favor, interveio Marina colocando uma mão sobre seu braço. A senhora Cavalcante está fazendo o seu trabalho. Marta, uma mulher meticulosa e desconfiada que havia gerenciado a fortuna dos Monteiro durante mais de uma década, assentiu com um sorriso tenso. Exatamente. Meu trabalho é proteger os interesses da família Monteiro. Seus olhos pousaram brevemente em Marina. Todos os casamentos requerem clareza financeira. Mas quando existe uma disparidade significativa de patrimônio, esta clareza torna-se essencial. As 2 horas seguintes foram uma dissecção clínica de ativos, passivos, cláusulas e condições. Para Marina, cada página do acordo pré-nupcial era um lembrete das diferentes realidades das quais provinham, mas o verdadeiramente aterrorizante chegou quando Marta solicitou documentação adicional. Precisaremos de seu histórico financeiro completo dos últimos 5 anos, explicou a assessora, deslizando uma lista detalhada em direção a Marina. Extratos bancários, declarações de imposto de renda, históricos de trabalho verificáveis, registros de propriedade se houver. Marina manteve a compostura, mas sob a mesa, suas unhas cravavam-se nas palmas de suas mãos. Os últimos 5 anos continham exatamente o que mais temia revelar: trabalhos não declarados, pagamentos em dinheiro e aquele período de 3 meses em Porto Alegre que havia apagado de seu currículo. Claro, respondeu com uma calma fingida. Embora receio que não será tão interessante quanto o de Rafael. Não se trata de interessante, replicou Marta, fechando sua pasta de couro com um golpe seco. Trata-se de transparência. Ao sair da reunião, sob o sol abrasador de julho que convertia o asfalto paulistano em uma grelha, Rafael tentou tranquilizá-la. Não deixe que isso te afete, disse, afrouxando a gravata enquanto caminhavam para onde o motorista esperava. Marta é excessivamente cautelosa, sempre foi. É o trabalho dela, respondeu Marina, já pensando em como obteria alguns dos documentos que precisaria fabricar ou modificar. Entendo perfeitamente. Pois eu não. Rafael parou segurando-a pelos ombros para olhá-la diretamente nos olhos. Não entendo por que todos parecem esquecer que sou um adulto capaz de tomar minhas próprias decisões. Minha mãe, Marta, até mesmo alguns dos meus amigos, agem como se eu precisasse de proteção contra você. A ironia não escapou a Marina. Se soubessem a verdade, talvez tivessem razão em querer protegê-lo, não de uma interesseira, que era o que claramente suspeitavam, mas de uma mulher cujo passado continha decisões que a sociedade a qual Rafael pertencia dificilmente compreenderia. As pessoas que te amam sempre buscarão te proteger, respondeu finalmente, mesmo quando você não precisar. O que não acrescentou foi que ela também queria protegê-lo, da verdade, da desilusão e, sobretudo, de ter que escolher entre o amor que sentiam e as expectativas de um mundo que julgava duramente aqueles que saíam do caminho estabelecido. Durante as semanas seguintes, Marina mobilizou contatos antigos e pediu favores que a deixaram moralmente endividada com pessoas que não via há anos. Um antigo colega da faculdade que agora trabalhava em uma pequena contabilidade na periferia a ajudou
a reconstruir suas declarações fiscais. Uma amiga que trabalhava em recursos humanos falsificou cartas de recomendação de empregadores inexistentes. O segundo obstáculo chegou na forma de um investigador particular contratado discretamente pela família de Rafael. O homem, com seu terno cinza e olhos inquisitivos, apareceu na cafeteria onde Marina costumava trabalhar, fazendo perguntas aos antigos colegas. Ela descobriu graças a Luana, uma garçonete que lhe guardava lealdade e que a chamou imediatamente. Ele perguntava coisas estranhas, Mari, explicou Luana por telefone, sua voz um sussurro conspiratório. Sobre seus horários, se alguma vez recebia visitas durante o trabalho, até mesmo se você tinha outro tipo de rendas. A implicação era clara e dolorosa. Marina agradeceu à amiga e passou a noite em claro, o cheiro de seu próprio suor frio, impregnando os lençóis de algodão egípcio nos quais agora dormia, tão diferentes dos baratos que havia usado toda a sua vida. Na manhã seguinte, enquanto Rafael tomava banho, ela verificou seu telefone celular, algo que nunca havia feito antes e que a fez sentir-se suja e traiçoeira. Encontrou o que temia, um relatório preliminar do investigador enviado por e-mail. Por sorte, o homem não havia descoberto nada significativo ainda, mas estava seguindo pistas em Porto Alegre. Marina apagou o e-mail e voltou a colocar o telefone exatamente onde estava. Naquela tarde, enquanto Rafael assistia a uma reunião de negócios, ela fez várias ligações de um orelhão, um anacronismo que ainda existia em alguns cantos de São Paulo e que agora agradecia por seu anonimato. Preciso que você elimine qualquer registro, disse a um antigo conhecido do hospital de Porto Alegre, onde havia participado naquele programa experimental. Pagarei o que for necessário. Os segredos são como tinta invisível, invisíveis até que o calor da verdade os revele, e então, impossíveis de ignorar. A cultura da elite a qual Rafael pertencia era um mundo à parte, eventos beneficentes no teatro municipal, onde um único vestido custava mais do que Marina ganhava em um ano inteiro, quando trabalhava na cafeteria, conversas sobre investimentos em Florianópolis e propriedades no Rio de Janeiro, Búzios e Trancoso. Ela observava, aprendia, adaptava-se com a mesma determinação que usava para tudo na vida. Mas cada adaptação era um passo mais longe de quem realmente era, ou havia sido. O evento desta noite, um gala beneficente organizada pela Fundação Monteiro para arrecadar fundos destinados à pesquisa médica, era particularmente importante. Não só porque seria sua primeira aparição pública como noiva de Rafael, mas porque o tema, terapias experimentais para doenças raras, tocava muito perto de seus segredos mais obscuros. O vestido que havia escolhido, um modelo de seda verde esmeralda que destacava a cor de seus olhos, havia sido selecionado com a ajuda de uma consultora de imagem que Rafael havia contratado. Para que você se sinta segura, havia dito ele, sem entender que nenhuma vestimenta poderia lhe dar a segurança que necessitava naquela noite. Você está deslumbrante. Rafael beijou-a suavemente na têmpora, enquanto o elevador privativo descia para o grande salão do hotel onde se celebrava a gala. Estou aterrorizada, admitiu ela, ajustando o colar de esmeraldas que ele lhe havia presenteado naquela mesma manhã. Todos os seus conhecidos estarão me avaliando, julgando se sou digna de você. Quem deve ser digno sou eu, respondeu ele, com aquela intensidade que às vezes a desarmava. E se alguém ousar fazer você se sentir menos, responderá a mim. O grande salão resplandecia sob a luz de candelabros de cristal. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco e arranjos de orquídeas brancas ocupavam o espaço. Em uma extremidade, uma pequena orquestra interpretava música clássica, e na outra, um bar onde garçons de jaqueta branca serviam champanhe e coquetéis elaborados. A entrada de Rafael e Marina causou o inevitável murmúrio de conversas interrompidas e olhares curiosos. Dona Isabel, que presidia uma das mesas principais, os observou com uma expressão indecifrável antes de fazer um leve gesto de reconhecimento. Respire, sussurrou Rafael, guiando-a com uma mão na parte baixa de suas costas. São mais inofensivos do que parecem. É fácil para você dizer isso, respondeu Marina no mesmo tom. Você cresceu com isso.
As apresentações sucederam-se em uma voragem de nomes e títulos. Marina sorria, apertava mãos, respondia perguntas sobre sua cidade natal, exotizada como um recanto pitoresco do Brasil autêntico, e esquivava-se habilmente de qualquer tentativa de indagar sobre sua família ou seu passado profissional. O jantar transcorreu sem incidentes maiores, até que Marina se desculpou para ir ao toalete. No corredor, afastado dos olhares indiscretos, encontrou-se cara a cara com Marta Cavalcante. Impressionante transformação, comentou a assessora financeira, apoiando-se contra a parede com uma taça de vinho na mão. De garçonete a princesa em menos de 6 meses. Marina ergueu-se, recusando-se a deixar-se intimidar. Continuo sendo a mesma pessoa, senhora Cavalcante. Isso é exatamente o que me preocupa. Marta deu um gole em sua taça. Revisei a documentação que você forneceu. Muito completa. Demais, eu diria. O coração de Marina acelerou, mas manteve a compostura. Não sei o que está insinuando. Insinuo que quando algo parece perfeito demais, geralmente não é. Marta aproximou-se um passo. Há um vazio em seu histórico. 3 meses em Porto Alegre, que não aparecem em nenhum registro oficial. Marina sentiu que o chão se movia sob seus pés. Havia sido extremamente cuidadosa com esse período, garantindo que não ficasse rastro documental. Todo mundo tem direito à sua privacidade, até mesmo a futura senhora Monteiro, respondeu com uma frieza que não sentia. Agora, se me der licença, tentou passar junto à mulher, mas Marta a deteve com uma mão em seu braço. Não sou sua inimiga, Marina, disse em voz baixa. Rafael é como um sobrinho para mim. Vi-o crescer, tomar decisões impulsivas e sofrer as consequências. Só quero protegê-lo. Eu também, respondeu Marina, olhando-a diretamente nos olhos. Mais do que imagina. Quando retornou à mesa, Rafael notou imediatamente a mudança em seu semblante. Tudo bem? Perguntou, inclinando-se em sua direção com preocupação. Perfeitamente, mentiu Marina, alcançando sua taça de água. Só um pouco sobrecarregada com tudo. O discurso de Rafael como presidente da fundação foi breve, mas apaixonado. Falou sobre a importância de financiar pesquisas em doenças raras, sobre como a inovação médica podia mudar vidas. Na primeira fila, Marina sentia cada palavra como uma agulha sob sua pele. O destino, com sua habitual ironia, havia decidido que a causa beneficente da família de seu noivo fosse precisamente a pesquisa médica, o mesmo campo que continha seu segredo mais obscuro. Chasse por isso, cada real arrecadado esta noite irá diretamente a laboratórios que trabalham em terapias experimentais, dando esperança a famílias que esgotaram todas as opções convencionais. A voz de Rafael ressoava com sinceridade, porque ninguém deveria ter que escolher entre a ruína econômica e a saúde de um ente querido. As lágrimas que Marina conteve não eram de orgulho, mas de uma culpa tão profunda que ameaçava afogá-la. Ela havia feito exatamente essa escolha. Havia oferecido seu próprio corpo para experimentos médicos para salvar sua irmã, sem considerar as consequências a longo prazo. E agora, essas consequências poderiam custar-lhe tudo o que havia construído com Rafael. Ao final da noite, enquanto o motorista os levava de volta ao apartamento, Rafael tomou sua mão entre as suas. Você esteve magnífica, disse, beijando seus dedos. Até minha mãe parecia impressionada. E acredite, isso é quase um milagre. Marina sorriu fracamente, olhando as luzes da cidade que passavam como estrelas cadentes através da janela. Rafael, o que aconteceria se você descobrisse algo sobre mim, algo que mudasse sua forma de me ver? Ele a olhou com curiosidade. A que vem isso agora? É apenas uma pergunta, insistiu ela. Há algo que você não poderia me perdoar? Rafael refletiu um momento antes de responder. A mentira, suponho, disse finalmente. Não as pequenas omissões que todos cometemos, mas uma mentira fundamental que mudasse tudo o que creio saber sobre você. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta que Marina pudesse ter dado. As máscaras que usamos para nos proteger acabam se tornando prisões que nos impedem de respirar. No 5º mês, uma reviravolta média abalou o relacionamento. A irmã de Marina precisou de uma cirurgia de emergência. O procedimento custaria uma fortuna que ela não tinha.
Foi quando precisou fazer uma escolha devastadora. Pedir ajuda a Rafael significaria revelar verdades que havia escondido. A ligação chegou às 3 da madrugada, despertando Marina de um sono inquieto. Na tela de seu celular, o nome de seu pai piscava como um farol de má sorte. Pai! O que aconteceu? Sua voz, rouca pelo sono, traía o medo que imediatamente a invadiu. É a Lúcia! A voz de seu pai soava oca, desgastada. Ela teve uma recaída. Os médicos dizem que ela precisa da cirurgia agora, não podem esperar mais. Marina levantou-se da cama, afastando-se sigilosamente para não acordar Rafael. O ar frio da noite paulistana a golpeou quando saiu para a varanda, fechando a porta atrás de si. Quanto? Perguntou diretamente, sabendo que a resposta seria devastadora. Seu pai lhe deu a cifra, e Marina teve que se apoiar contra o parapeito para não cair. Era mais do que havia imaginado, muito mais do que podia conseguir sem envolver Rafael. Farei o que for necessário, prometeu, sua mente já calculando opções, nenhuma delas agradável. Diga a Lúcia para aguentar, estarei aí amanhã. Ao desligar, contemplou as luzes da cidade que nunca dormia completamente. Seu olhar pousou no anel de noivado que brilhava em seu dedo mesmo sob a tênue luz da lua. A ironia era quase cruel. Tinha acesso a mais dinheiro do que jamais havia sonhado, mas não podia usá-lo sem revelar segredos que a destruiriam. Marina optou por uma solução intermediária, que exigiu sacrifícios enormes. Vendeu secretamente as poucas joias valiosas que Rafael lhe havia presenteado, substituindo-as por imitações de qualidade. O joalheiro, um homem discreto em uma viela do bairro do Bexiga, não fez perguntas quando ela apareceu com as peças cuidadosamente embrulhadas em lenços de seda. Trabalho rápido e silencioso, senhorita. Foi tudo o que disse enquanto examinava as gemas com sua lupa. Terá algo indistinguível do original em menos de uma semana. O dinheiro obtido não era suficiente, mas combinado com suas economias e um empréstimo urgente de uma financeira que cobrava juros exorbitantes, conseguiu reunir o necessário para a cirurgia de Lúcia. Para justificar sua ausência, inventou um curso intensivo de design de interiores em Belo Horizonte. Rafael, ocupado com uma fusão empresarial que requeria toda a sua atenção, mal questionou os detalhes. Fico feliz que você esteja retomando seus estudos, disse, beijando-a antes de sair para uma reunião matinal. É importante que desenvolva seus próprios interesses, independentemente da nossa relação. A culpa pela mentira mesclava-se com o ressentimento por se ver obrigada a recorrer a tais estratagemas. Por que não podia simplesmente pedir ajuda abertamente? Por que sentia que devia proteger Rafael da realidade de sua vida? No hospital de Vitória, as luzes fluorescentes projetavam sombras azuladas sobre o rosto demacrado de sua irmã. Aos 20 anos, Lúcia parecia uma criança frágil conectada a máquinas que apitavam com implacável regularidade. Você veio? O sorriso débil de sua irmã foi como um punhal no coração de Marina. Papai disse que você resolveria tudo como sempre. Sempre cumpro minhas promessas, não é? Marina sentou-se junto ao leito, tomando a mão de sua irmã entre as suas. O médico diz que a operação será amanhã. Tudo sairá bem. O que não contou foi o preço que havia pago, nem as mentiras que havia acumulado. Também não mencionou Rafael, embora Lúcia soubesse de sua existência. Alguns detalhes era melhor mantê-los separados, como ingredientes de uma receita, que não deviam ser misturados até o momento adequado. Seu pai a encontrou mais tarde na lanchonete do hospital, mexendo um café que havia esfriado sem que ela o provasse. Você não me disse como conseguiu o dinheiro, disse, sentando-se frente a ela. E não estou certo de querer saber. Marina levantou o olhar, encontrando-se com os olhos cansados de um homem que havia visto demasiadas dificuldades em sua vida. É melhor que você não saiba, respondeu. Só importa que Lúcia terá sua operação. Você sempre carregou peso demais. Seu pai estendeu uma mão enrugada pelo trabalho duro sobre a mesa, sem chegar a tocar a sua. Desde que era uma criança, assumiu responsabilidades que não lhe correspondiam. Alguém tinha que fazê-lo. A dureza em sua voz surpreendeu a ambos. Quando mamãe morreu, quando perdemos tudo, quando eu perdi tudo, corrigiu ele com amargura. Foi meu erro acreditar naquele vigarista.
investir cada centavo que tínhamos. O silêncio que se seguiu estava carregado de recriminações não expressas, de tristezas compartilhadas e de um amor familiar complicado, mas inquebrantável. Naquela noite, sozinha em um hotel próximo ao hospital, Marina revisou seu telefone para encontrar várias mensagens de Rafael, cada uma mais preocupada que a anterior. A última dizia simplesmente: "Sinto sua falta. A casa parece vazia sem você." Seus dedos pairaram sobre a tela, duvidando o que responder. Finalmente escreveu: "O curso é intenso, mas estou aprendendo muito. Também sinto sua falta." Mais uma mentira para a coleção. Quando retornou a São Paulo uma semana depois, com a operação de sua irmã concluída com sucesso, algo havia mudado nela. A sensação de estar vivendo uma vida dupla havia se tornado insuportável. Rafael a recebeu com flores e um jantar caseiro que ele mesmo havia tentado preparar, com resultados moderadamente desastrosos que os fizeram rir enquanto pediam comida por delivery. "Definitivamente a cozinha não é meu forte", admitiu ele enquanto abria uma garrafa de vinho. "Nem o meu", respondeu Marina, pensando em como sua mãe havia tentado ensinar-lhe receitas tradicionais mineiras que nunca conseguiu dominar. "Suponho que teremos que viver de amor e comida por delivery." A leveza da conversa contrastava com o peso que sentia em seu interior. Enquanto Rafael lhe falava sobre sua semana, sobre a fusão que finalmente havia se concretizado e os planos para expandir o negócio familiar, Marina pensava em sua irmã recuperando-se em um hospital, nas joias vendidas, nas mentiras acumuladas. Naquela noite, quando ele a beijou com a paixão de quem sentiu falta de sua parceira, Marina encontrou-se dividida entre o desejo e a culpa. Seu corpo respondia, mas sua mente estava parcialmente ausente, contemplando o precipício cada vez mais próximo. Às vezes, a traição mais dolorosa não é a que cometemos contra os outros, mas a que perpetramos contra nós mesmos ao negar quem realmente somos. O casamento aconteceu em uma fazenda restaurada nos arredores de Tiradentes, onde árvores centenárias testemunharam a união entre dois mundos. Flores de jasmim e laranjeira, importadas de Olambra, perfumavam cada canto. 300 convidados brindaram com espumante de safras raras. A manhã do casamento amanheceu com uma claridade cristalina, como se o céu mineiro tivesse decidido abençoar a união, apesar de todas as dúvidas e segredos. Marina contemplava seu reflexo no espelho de corpo inteiro do quarto principal da fazenda. O vestido, uma criação de renda e seda que havia requerido 3 meses de trabalho artesanal, realçava sua figura sem resultar ostentoso. Uma escolha deliberada para contrarrestar os comentários sobre a noiva que ascendeu socialmente. "Você está linda", a voz de seu pai a sobressaltou. Não o havia ouvido entrar no quarto. Antônio Silva, aos 60 anos, parecia deslocado no traje de gala que Rafael havia insistido em presentear-lhe. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho duro, ajustavam nervosamente a gravata borboleta, que nunca antes havia usado. "Obrigada, pai", respondeu ela, virando-se para olhá-lo diretamente. "Você também está muito elegante." Um silêncio incômodo instalou-se entre eles. A relação com seu pai sempre havia sido complicada, um amor incondicional, tingido pelo ressentimento de responsabilidades assumidas muito cedo. "Sua mãe estaria orgulhosa", disse finalmente sua voz quebrada pela emoção. "Ela sempre dizia que você tinha força suficiente para mudar seu destino." A menção de sua mãe, falecida quando Marina apenas tinha 12 anos, provocou um nó em sua garganta. Estaria realmente orgulhosa ou se envergonharia das mentiras que ela havia tecido para chegar até ali? "Não estou tão certa", respondeu com sinceridade. "Às vezes penso que traí tudo o que ela me ensinou." Seu pai aproximou-se, tomando suas mãos entre as suas com uma delicadeza incomum. "Sua mãe me ensinou que sobrevivência não é traição, Marina. Você fez o que devia fazer." Ambas fizeram. Em outro quarto da fazenda, Rafael terminava de se preparar com a ajuda de seu melhor amigo e padrinho, Miguel, um colega da universidade que havia sido o único a manter-se ao seu lado, apesar das crescentes diferenças econômicas entre ambos. "Nervoso?" perguntou Miguel, ajustando a flor na lapela de Rafael. "Não por me casar com Marina",
respondeu ele, olhando pela janela para os jardins onde já se reuniam os convidados. Mas por todo este espetáculo. Miguel sorriu, reconhecendo o desconforto de seu amigo com as grandes demonstrações sociais, apesar de ter crescido entre elas. Sua mãe tem planejado seu casamento desde que você nasceu, brincou. Embora provavelmente imaginasse uma duquesa italiana ou algo assim. Rafael não correspondeu ao sorriso. Sua relação com Dona Isabel havia se tornado consideravelmente tensa desde que anunciou seu noivado com Marina. As palavras que sua mãe havia pronunciado durante sua última discussão ainda ressoavam em sua mente. Não me oponho a que você se case com ela. Me oponho a que você se case com a versão dela que você criou em sua cabeça. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Marta Cavalcante entrou sem esperar resposta. Seu habitual terno de negócios, substituído por um elegante conjunto em tons azuis. "Posso falar com você um momento?" perguntou, olhando significativamente para Miguel, que entendeu a indireta e saiu discretamente. "Se veio tentar me dissuadir, chega 6 meses atrasada", disse Rafael, voltando a ajustar uma gravata que já estava perfeita. "Venho como amiga, não como sua assessora financeira", respondeu ela, fechando a porta. O investigador completou seu relatório. Rafael virou-se, sua expressão endurecendo. "Pedi expressamente que detivesse essa investigação. É uma violação da confiança de Marina. E eu ignorei seu pedido, porque minha lealdade para com sua família vai além de seus caprichos momentâneos." Marta manteve-se firme. "Mas não venho entregar o relatório, e sim dizer que o destruí." A surpresa deve ter sido evidente no rosto de Rafael, porque Marta continuou com um sorriso tênue. "Conheci muitas pessoas em minha vida, Rafael. Pessoas que tentam aparentar ser o que não são, que buscam vantagens e atalhos. Sua Marina não é uma delas." "O que o investigador encontrou?" perguntou ele, incapaz de conter sua curiosidade. "Encontrou uma mulher que sacrificou mais do que qualquer um deveria sacrificar por amor à sua família", respondeu Marta, com uma sinceridade incomum nela. "Os detalhes são dela, para compartilhar com você quando estiver pronta. Meu único conselho hoje é: quando esse momento chegar, escute com o coração, não só com a cabeça." A cerimônia celebrou-se ao entardecer, quando o sol começava seu descenso atrás das árvores centenárias. Um altar improvisado decorado com jasmins e lavanda marcava o ponto onde Rafael esperava. Com Miguel ao seu lado e Dona Isabel na primeira fila, seu rosto uma máscara de compostura aristocrática que ocultava seus verdadeiros sentimentos. Quando Marina apareceu de braço dado com seu pai, um murmúrio percorreu a assembleia. Inclusive aqueles que haviam vindo preparados para criticar encontraram-se momentaneamente sem palavras diante da imagem de dignidade natural que ela projetava. Os votos foram tradicionais, mas pronunciados com uma intensidade que comoveu até mesmo os mais cínicos. Quando Rafael deslizou a aliança no dedo de Marina, uma nova aliança, já que a de noivado havia sido secretamente substituída após sua venda, seus olhares se encontraram em um momento de conexão tão profunda que, por um instante, Marina esqueceu todo o resto. Os segredos, as mentiras, o abismo que ainda o separava. A recepção que se seguiu foi uma amostra do poder econômico da família Monteiro. 30 mesas dispostas no pátio da fazenda, sob guirlandas de luzes que pareciam estrelas ao alcance da mão. Garçons que serviam pratos elaborados por um chefe com estrelas Michelin. Uma orquestra que alternava entre clássicos atemporais e MPB. Marina sorriu para as câmeras, apertou mãos cobertas de diamantes e cada célula de seu corpo gritava com o peso da duplicidade. O som de violões brasileiros ressoava enquanto ela dançava, seu vestido de renda branca girando ao ritmo de uma alegria que não era completamente sua. À meia-noite, quando muitos convidados já haviam partido, e outros continuavam a celebração com entusiasmo crescente, Marina escapuliu para um pequeno mirante afastado, onde árvores criavam uma penumbra acolhedora. Precisava de um momento de solidão, um respiro da constante atuação. Também fugia do meu próprio casamento. A voz de Dona Isabel a sobressaltou. A mulher mais velha emergiu das sombras como uma aparição, seu elegante vestido escuro fundindo-se com a noite. "Senhora Monteiro, eu só precisava de um pouco de ar",
respondeu Marina, endireitando-se instintivamente. Isabel, por favor. A mulher aproximou-se, seu perfume caro misturando-se com o aroma do campo. Afinal, agora você é uma Monteiro também. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão não resolvida. Finalmente, Dona Isabel falou novamente, sua voz surpreendentemente suave. Sei o que você vendeu para pagar a operação de sua irmã. Marina sentiu que o chão se abria sob seus pés. Seu maior temor materializado em uma simples frase. Não sei do que a senhora está falando. Tentou manter a compostura, mas sua voz atraiu. As joias que Rafael lhe deu. Dona Isabel continuou implacável. Você as substituiu por imitações bastante boas, devo admitir. Quase me enganaram. O pânico começou a apoderar-se de Marina. Tudo o que havia construído poderia desmoronar neste momento, horas depois de ter se convertido oficialmente na esposa de Rafael. Vai contar a ele? Perguntou sua voz apenas um sussurro. Para sua surpresa, Dona Isabel negou com a cabeça. Não é meu segredo para revelar, respondeu. Mas vou lhe dizer algo que aprendi após 50 anos de casamento com meu falecido marido. Os segredos são como fantasmas. Quanto mais tempo os mantemos presos, mais força adquirem. Com essas palavras, a matriarca afastou-se, deixando Marina sozinha com seus pensamentos sob o céu estrelado de Minas Gerais. As famílias são como quebra-cabeças. Cada peça, por mais diferente que seja, tem seu lugar exato, mas o quadro completo só se revela quando todas se unem em honestidade. A lua de mel foi planejada para ser um mês inteiro de isolamento romântico em uma casa particular em Búzios. A suíte presidencial onde estavam hospedados tinha vista para águas cristalinas que mudavam de tonalidade a cada hora do dia, turquesa pela manhã, safira ao entardecer, negro azulado à noite. Era o 7º dia na península. A semana anterior havia transcorrido em uma bolha de felicidade quase perfeita. Longos passeios por praias desertas, jantares à luz de velas em restaurantes exclusivos, manhãs preguiçosas, onde o café da manhã se prolongava até converter-se em almoço. Rafael parecia mais relaxado que nunca, temporariamente liberado do peso de suas responsabilidades empresariais. Marina, por sua vez, esforçava-se para mergulhar completamente no presente, para não pensar no que viria depois. Naquela tarde, enquanto Rafael atendia uma videochamada de negócios que não havia podido adiar, Marina decidiu tomar um banho na piscina de borda infinita, que parecia fundir-se com o Oceano Atlântico. A água morna abraçou seu corpo, levando momentaneamente o peso de suas preocupações. Flutuava de costas, contemplando o céu que começava a tingir-se com os tons alaranjados do entardecer, quando o som de seu telefone celular a devolveu bruscamente à realidade. Era um número desconhecido. Normalmente não teria atendido, mas algo, talvez aquele sexto sentido que desenvolvem os que viveram em constante alerta, impulsionou-a a fazê-lo. Alô? Respondeu, secando a mão em uma toalha para evitar danificar o aparelho. Marina Silva? Perguntou uma voz masculina, profissional e distante. Sou o Dr. Ferreira, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Estou ligando a respeito de sua participação no estudo experimental AR-27. O mundo pareceu parar. Aquele estudo, o dinheiro desesperadamente necessitado, as possíveis consequências a longo prazo que havia tentado esquecer, tudo voltou como uma avalanche. Acreditei que esse programa havia concluído há anos, respondeu em voz baixa, olhando nervosamente para a suíte onde Rafael continuava com sua chamada. Assim é, mas estamos realizando um acompanhamento de todos os participantes, explicou o médico. Encontramos alguns efeitos colaterais tardios que precisamos monitorar. Que tipo de efeitos colaterais? Perguntou, seu coração batendo dolorosamente contra suas costelas. Preferiria não discutir isso por telefone. A voz do Dr. Ferreira adquiriu um tom mais grave. Precisaríamos que viesse a Porto Alegre para alguns exames, o quanto antes possível. Marina fechou os olhos, tentando controlar o tremor que começava a apoderar-se de seu corpo. Estou em minha lua de mel, respondeu. Não posso simplesmente desaparecer. Entendo, mas isso é potencialmente sério, insistiu o médico.
Se está em Búzios, poderia enviar os resultados preliminares a algum hospital local. Eles têm um especialista que colabora com nossa equipe. Depois de concordar que o doutor enviaria a informação e ela buscaria uma desculpa para visitar o hospital local, Marina desligou. Suas pernas pareciam incapazes de sustentá-la enquanto saía da piscina. Envolveu-se em um roupão, tentando processar o que acabava de acontecer. O segredo que mais temia revelar a Rafael, sua participação naquele programa experimental que poderia tê-la deixado estéril, ameaçava vir à tona da maneira mais traumática possível. Naquela noite, durante o jantar no terraço privativo da suíte, Rafael notou sua distração. "Tudo bem?" perguntou tomando sua mão sobre a mesa. "Você mal tocou em sua comida." "Só estou cansada", mentiu ela forçando um sorriso. "Sol demais, suponho." Rafael a observou com aqueles olhos que pareciam ver além de suas defesas. "Sabe que pode me contar qualquer coisa, não é?" Sua voz era suave, mas insistente. "Qualquer coisa que te preocupe, enfrentaremos juntos." A sinceridade em seu olhar era como um punhal que se retorcia em seu peito. Marina desviou o olhar, incapaz de sustentar esse contato enquanto continuava mentindo. "Eu sei", respondeu, levantando sua taça de vinho. "É só cansaço, prometo." Mais tarde, enquanto Rafael dormia placidamente, Marina permanecia acordada, contemplando o teto e escutando o longínquo rumor do mar. A ligação do médico havia desencadeado algo mais que medo por sua saúde. Havia trazido à superfície todas as decisões desesperadas que havia tomado, todos os sacrifícios e compromissos morais. O que Rafael pensaria se soubesse que ela se havia oferecido como cobaia para um tratamento experimental, que mesmo então, em seu desespero, sabia que era arriscado? Como reagiria ao descobrir que sua possibilidade de ter filhos, algo que ele valorizava tanto, poderia ter sido sacrificada em nome da sobrevivência? Foi na terceira noite quando Rafael sussurrou aquelas palavras: "Posso continuar?", com a vulnerabilidade de um homem completamente apaixonado, que tudo desmoronou. Não de forma literal, mas emocional. Marina afastou-se bruscamente, lágrimas inesperadas brotando de seus olhos. "Não posso fazer isso", soluçou, envolvendo seu corpo nu com um lençol enquanto se afastava da cama. Rafael incorporou-se, confusão e preocupação misturando-se em seu rosto. "Marina, o que aconteceu? Fiz algo errado?" "Não, não é você", respondeu ela, sua voz quebrando-se. "Sou eu. Tudo isto é uma mentira." Dirigiu-se à varanda, necessitando ar para respirar. A noite de Búzios era quente, o céu um manto de estrelas sobre o mar em calma. Rafael a seguiu, colocando suavemente um roupão sobre seus ombros antes de envolver-se ele mesmo em outro. "De que mentira você está falando?" perguntou com cautela, como quem se aproxima de um animal ferido. Marina contemplou o horizonte escuro, onde o mar fundia-se com o céu noturno. Já não podia continuar. O peso psicológico havia se tornado insuportável. "Tenho fingido ser alguém que não sou", começou sua voz apenas audível sobre o suave rumor das ondas. "Ocultei partes da minha vida, do meu passado, coisas que poderiam mudar tudo entre nós." Rafael permaneceu em silêncio, dando-lhe o espaço necessário para continuar. Não tentou tocá-la, intuindo que ela precisava dessa distância física para poder falar. "Menti sobre meu trabalho em São Paulo", continuou ela. "Não era só a cafeteria. Eu limpava escritórios à tarde e costurava à noite. 3 empregos, Rafael mal dormia." "Isso não muda nada", respondeu ele suavemente. "Só me faz admirá-la mais." "Há mais." Marina respirou profundamente, preparando-se para as revelações mais difíceis. "As joias que você me deu, eu as vendi para pagar a operação da minha irmã. Substituí-as por imitações." Viu como a expressão de Rafael mudava, mas não com a ira que esperava, e sim com uma mistura de surpresa e dor. "Por que não me contou? Eu teria pago essa operação sem pensar 2 vezes." "Porque não queria ser isso para você", respondeu ela, as lágrimas fluindo livremente agora. A garota pobre que precisa ser resgatada. Já havia dependido demais da caridade alheia. Uma reviravolta grande explodiu quando, na manhã seguinte, Marina recebeu outra ligação.
Seu pai havia sofrido um colapso nervoso e estava hospitalizado em Belo Horizonte. A notícia chegou através de um número desconhecido e ela precisou trancar-se no banheiro de mármore para chorar, com o som do chuveiro abafando seus soluços. Quando saiu, Rafael a esperava sentado na beirada da cama, sua expressão evidenciando que havia escutado o suficiente. "O que aconteceu?" perguntou diretamente. "Meu pai está no hospital", respondeu Marina, sem forças já para inventar desculpas. "Sofreu um colapso nervoso. Faremos com que enviem o jato particular", declarou Rafael, colocando-se de pé. "Podemos estar em Belo Horizonte em poucas horas." "Não posso pedir isso a você", protestou debilmente. "Você não está pedindo, estou oferecendo." A firmeza em sua voz não admitia discussão. "Somos família agora, Marina. Seu pai é meu pai." Foi durante o voo no jato particular, enquanto sobrevoavam o sudeste brasileiro em direção a Minas Gerais, que Rafael finalmente pressionou. Suas perguntas eram gentis, mas insistentes. "O que está acontecendo com você, meu amor?" Sua voz era suave, mas decidida. "Por que parece estar carregando o peso do mundo em seus ombros?" A vulnerabilidade dele, aquele momento em que o milionário poderoso revelou-se simplesmente como um homem apaixonado e confuso, quebrou as últimas defesas de Marina. Na cabine luxuosa do avião, com as nuvens desdobrando-se sob eles como um oceano branco, Marina começou a revelar sua vida real. Falou de sua irmã, dos tratamentos médicos que consumiam cada centavo que conseguia juntar antes de conhecê-lo. Contou sobre seu pai, que havia perdido tudo tentando proporcionar uma vida melhor para suas filhas. Confessou que havia trabalhado não apenas em um, mas em 3 empregos simultâneos durante anos. Rafael escutava em silêncio, seus olhos nunca abandonando os dela, sua mão firmemente entrelaçada com a sua sobre o apoio de braço que separava seus assentos. "Tudo isso só me faz te amar mais", disse quando ela fez uma pausa. "Sua força, sua determinação..." "Há mais", interrompeu Marina, sabendo que havia chegado o momento de revelar seu segredo mais obscuro. "O verdadeiro motivo da minha ansiedade estes dias." As palavras saíram entrecortadas, enquanto contava-lhe sobre o programa experimental em Porto Alegre, como havia oferecido seu próprio corpo para testes de medicamentos ainda não aprovados. O dinheiro havia sido suficiente para pagar as primeiras cirurgias de sua irmã, mas as consequências a longo prazo eram incertas. Terminou com a ligação recebida em Búzios, o medo renovado sobre sua saúde e, o que era mais doloroso, a possibilidade de nunca poder dar-lhe os filhos que ele tanto desejava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O suave zumbido dos motores do jato parecia amplificado na quietude. Marina esperava qualquer reação. Raiva, decepção, talvez até mesmo repulsa, mas não estava preparada para o que ocorreu. Rafael começou a chorar. O homem que comandava salas de reunião com executivos implacáveis, que negociava contratos milionários com rosto de pedra, estava chorando abertamente. "Por que não me contou antes?" perguntou entre lágrimas. "Por que carregou tudo isso sozinha?" Às vezes, são os cristais quebrados os que refletem a luz de forma mais bela, revelando cores que permaneciam ocultos em sua perfeição anterior. A resposta de Rafael revelou sua própria vulnerabilidade. Confessou que também guardava segredos, que sua fortuna havia sido construída sobre decisões que o atormentavam, negócios que beneficiaram sua família, mas prejudicaram outras. Que havia se casado anteriormente, um casamento breve e desastroso no Rio de Janeiro, que sua família insistia em apagar dos registros oficiais. Que ele também temia não ser bom o suficiente, não ser merecedor do amor puro que via em Marina. O hospital em Belo Horizonte era um edifício funcional sem os luxos aos quais Rafael estava acostumado. Na enfermaria compartilhada onde Antônio Silva se recuperava, o contraste entre os 2 mundos que Marina tentava conciliar fazia-se dolorosamente evidente. "Então você é o famoso Rafael", disse seu pai com voz fraca quando entraram. A tensão e o estresse acumulados durante anos haviam finalmente cobrado seu preço ao seu corpo. "Prazer em conhecê-lo, Sr. Silva." Rafael apertou a mão de seu sogro com respeito genuíno, embora preferisse circunstâncias mais favoráveis. "A vida raramente consulta nossas preferências", respondeu Antônio com um pequeno sorriso cansado.
Como bem deve ter aprendido ao se casar com minha filha. Marina observava a interação com uma mistura de ansiedade e esperança. Os dois homens mais importantes de sua vida, de mundos tão diferentes, tentando encontrar um terreno comum. Sua filha é a pessoa mais extraordinária que já conheci, disse Rafael, sua sinceridade evidente. Agora entendo de onde vem essa fortaleza. Antônio estudou seu genro com olhar avaliador antes de responder. A fortaleza vem da necessidade, rapaz, algo que espero você nunca tenha precisado experimentar. Em vez de ofender-se, Rafael assentiu compreensivamente. O senhor tem razão. Tive muitos privilégios em minha vida. Mas também aprendi que a verdadeira fortaleza não vem de ter recursos, mas de como você responde quando estes não são suficientes. Durante a semana seguinte, enquanto seu pai se recuperava lentamente, Marina foi testemunha de uma transformação em Rafael. O homem acostumado a resolver problemas com dinheiro e poder adaptava-se a um ambiente onde essas ferramentas tinham um valor limitado. Sentava-se durante horas junto à cama de Antônio, ouvindo histórias da infância de Marina, aprendendo sobre as tradições mineiras, até mesmo acompanhando seu sogro em partidas de xadrez, com um tabuleiro desgastado que alguém havia doado ao hospital. Uma tarde, enquanto passeavam pelos jardins do hospital, Rafael tomou a mão de Marina entre as suas. Quero que reconstruamos tudo, disse com determinação. Não só nosso relacionamento, mas nossas vidas. Sem segredos, sem mentiras por omissão. Como? Perguntou ela, ainda temendo que a realidade de seu passado pudesse eventualmente erodir o que sentiam. Somos de mundos completamente diferentes, Rafael. Não somos, respondeu ele, detendo-se para olhá-la diretamente nos olhos. Somos duas pessoas que cometeram erros, que fizeram sacrifícios, que tentaram proteger aqueles que amam. A diferença é que eu tive uma rede de segurança econômica que você não teve. Nos dias seguintes, ambos continuaram as conversas difíceis que haviam começado no avião. Rafael contou-lhe sobre seu primeiro casamento, um erro de juventude com uma mulher que sua mãe havia considerado apropriada, mas com quem nunca havia conectado realmente. Falou-lhe de decisões empresariais eticamente questionáveis que havia tomado pressionado pelas expectativas familiares e que agora tentava retificar discretamente. Minha mãe sempre dizia que nossa responsabilidade principal era preservar e aumentar o patrimônio familiar, explicou enquanto jantavam em um pequeno restaurante local. Os Monteiro primeiro, esse era seu mantra. Posso entender essa lealdade, respondeu Marina. Minha motivação sempre foi proteger minha irmã e meu pai, mesmo que isso significasse me sacrificar. A diferença é que você fazia isso por sobrevivência. Rafael tomou um gole de vinho, seu olhar perdido em lembranças. Eu fazia por ganância disfarçada de tradição. Quando retornaram a São Paulo, depois de assegurar-se de que Antônio estava fora de perigo, a mansão familiar no Morumbi parecia a ambos um espaço novo, como se o vissem pela primeira vez. Haviam decidido ficar ali temporariamente, enquanto buscavam um lugar próprio que refletisse esta nova etapa. Rafael organizou consultas com os melhores médicos de São Paulo e Porto Alegre para avaliar a saúde de Marina e de sua irmã Lúcia. Após semanas de exames exaustivos, os resultados foram agridoces. Embora o tratamento experimental tivesse deixado sequelas no sistema reprodutivo de Marina, não era impossível que pudesse ter filhos. As probabilidades eram baixas, mas existiam. Não me importa se podemos ter filhos biológicos ou não, disse-lhe Rafael uma noite, enquanto contemplavam as estrelas do jardim. Podemos adotar, podemos considerar tratamentos de fertilidade, ou simplesmente aceitar que nosso caminho é diferente. A única coisa que me importa é construir uma vida com você. Marina apoiou sua cabeça no ombro dele, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma paz genuína. Sabe o que é irônico? Refletiu. Passei tanto tempo temendo que você descobrisse meu passado, convencida de que isso o afastaria de mim. E no final, compartilhá-lo nos aproximou mais. Os segredos só têm poder enquanto permanecem ocultos, respondeu Rafael beijando sua testa. Uma vez expostos à luz, perdem sua capacidade de nos machucar. O processo de reconstrução
não se limitou ao relacionamento pessoal. Rafael propôs a Antônio, já recuperado, que se incorporasse a um programa de consultoria que ele mesmo ajudou a criar. A experiência de seu sogro com fraudes financeiras resultou invaluável para educar outros e prevenir que caíssem em armadilhas similares. Lúcia, a irmã de Marina, foi transferida para uma clínica especializada em Salvador, onde recebia tratamento integral para sua condição. Durante uma visita, a jovem confidenciou à sua irmã: "Nunca vi você assim, Mari", disse, observando-a com um sorriso. "É como se finalmente tivesse deixado de prender a respiração." "A que se refere?" perguntou Marina, arrumando as flores frescas que haviam trazido. "Você sempre esteve em guarda calculando, medindo cada palavra e cada ação." Lúcia tomou sua mão. "Agora parece livre, como se finalmente pudesse ser você mesma." Esta observação ressoou profundamente em Marina. Era verdade. Durante anos havia vivido em constante vigilância, mantendo diferentes versões de si mesma para diferentes situações. Agora, pela primeira vez, podia simplesmente existir, sem filtros nem máscaras. Com este novo senso de propósito, Marina estabeleceu uma fundação com sede em São Paulo para ajudar famílias em situações semelhantes às que ela havia enfrentado. Rafael aportou o capital inicial, mas foi ela quem definiu a visão e missão, baseando-se em sua experiência pessoal. "Quero que ajudemos pessoas que caem nesse terrível vazio", explicou durante a primeira reunião do conselho diretor. "Pobres demais para custear tratamentos caros, mas não pobres o suficiente para qualificar para auxílios governamentais." A Fundação Pontes converteu-se rapidamente em um projeto emblemático, combinando a visão social de Marina com a experiência empresarial de Rafael. Juntos, estavam criando algo que transcendia suas histórias individuais, algo que poderia realmente fazer a diferença. A verdadeira reconstrução não consiste em voltar ao que éramos antes, mas em criar algo novo e mais forte a partir dos fragmentos de nosso passado. Nos meses seguintes, o casamento de Rafael e Marina transformou-se em algo mais profundo que um romance. Converteu-se em uma parceria baseada em verdades dolorosas e aceitação mútua. Aprenderam que o amor verdadeiro não se construía sobre perfeições, mas sobre a coragem de mostrar as imperfeições e, ainda assim, escolher ficar. Uma tarde de outono, enquanto as árvores do Parque Ibirapuera começavam a tingir-se de tons dourados e acobreados, Rafael surpreendeu Marina com uma proposta inesperada. "Quero que visitemos sua cidade natal", disse enquanto compartilhavam um banco frente ao lago, observando as famílias que passeavam nos pedalinhos. Marina olhou-o com surpresa. Durante os anos de seu relacionamento, havia mencionado sua cidade natal apenas de passagem, tentando sempre minimizar essa parte de sua história. "Minha cidade?", repetiu insegura. "Não há muito o que ver lá, Rafael. É um lugar pequeno, bastante básico. Precisamente por isso quero conhecê-lo", respondeu ele com suavidade. "É parte de você, do que te formou. Não posso entendê-la completamente sem conhecer suas raízes." A viagem a Minas Gerais foi organizada para o fim de semana seguinte. Dirigiram eles mesmos, recusando o motorista que Rafael normalmente utilizava. A paisagem ia mudando gradualmente conforme deixavam São Paulo para trás e adentravam o interior mineiro. Rodovias que davam lugar a estradas vicinais. Grandes populações que se reduziam a vilarejos dispersos. Verdes que se transformavam em ocres e terra avermelhada. São Gonçalo do Rio das Pedras os recebeu com a dignidade simples de uma cidade que viu passar séculos sem perder sua essência. Casas caiadas com portas de madeira desgastada, ruas de pedra que serpenteavam seguindo a topografia natural do terreno, uma igreja de pedra que dominava a praça principal. "É mais bonito do que eu havia imaginado", comentou Rafael enquanto estacionavam o carro na praça. Marina observava seu entorno com uma mistura de nostalgia e apreensão. Havia passado tanto tempo tentando escapar deste lugar, do que ele representava, que agora se sentia estranhamente como uma forasteira. "As coisas provavelmente mudaram muito", disse, mais para si mesma que para Rafael. Mas algumas coisas permaneciam exatamente iguais, como a dona Dolores,
que continuava administrando a pequena padaria onde Marina havia trabalhado ocasionalmente nos verões. Meu Deus, se é a pequena Marina! Exclamou a mulher ao vê-los entrar, saindo de trás do balcão para abraçá-la efusivamente. Quanto tempo, filha? Seu pai nos contou que você havia se casado com um ricaço de São Paulo, acrescentou, avaliando Rafael dos pés à cabeça sem disfarce. Rafael sorriu, estendendo sua mão. Rafael Monteiro, o ricaço em questão. Apresentou-se com humildade. Prazer em conhecê-la. Dona Dolores pareceu momentaneamente desconcertada por sua falta de pretensão, mas logo recuperou seu caráter expansivo. Pois é um belo homem, declarou, apertando sua mão vigorosamente. E educado, além disso. Peguem alguns pães de queijo para o caminho. Estão fresquinhos. Durante o resto do dia, percorreram a cidade a pé. Marina mostrou a Rafael a escola primária onde havia estudado, o pequeno centro de saúde, onde sua mãe havia trabalhado como auxiliar de enfermagem, o parque onde brincava com Lúcia quando eram crianças. Foi aqui que aprendi a andar de bicicleta, disse, apontando para um trecho de caminho junto ao córrego. Meu pai corria atrás de mim, segurando o selim até que, de repente, percebi que ele o havia soltado e eu estava pedalando sozinha. Rafael escutava com atenção, absorvendo cada detalhe, cada história, como peças preciosas de um quebra-cabeça que finalmente começava a se completar. A casa familiar, agora desabitada, mas ainda propriedade de Antônio, estava no final de uma rua íngreme. Era uma construção simples de 2 andares, com uma pequena horta nos fundos e uma varanda onde uma cadeira de balanço solitária parecia esperar por alguém que já não voltaria. Aqui cresci, disse Marina enquanto abria a porta com uma chave que sempre carregava consigo, embora raramente utilizasse. Nada luxuoso, como pode ver. O interior estava limpo, mas vazio, com apenas alguns móveis cobertos por lençóis para protegê-los da poeira. As paredes conservavam marcas de quadros que já não estavam, retângulos mais claros que o resto da pintura descolorida pelo sol. Tem personalidade, comentou Rafael percorrendo os cômodos com respeito. Sente-se como um lar. Foi um lar, confirmou Marina, abrindo as venezianas para deixar entrar a luz. Até que mamãe morreu e tudo começou a desmoronar. Na cozinha, pequena mas funcional, Marina deteve-se frente à mesa de madeira onde haviam compartilhado tantas refeições familiares. Foi aqui que papai nos disse que havia perdido tudo, recordou, passando os dedos pela superfície gasta. Eu tinha 17 anos, Lúcia 14. Lembro que ele não chorou, mas suas mãos tremiam tanto que derramou o café. Rafael aproximou-se, abraçando-a por trás enquanto contemplavam juntos aquele cenário de memórias difíceis. Sabe, sempre pensei que a vida nos define por nossas reações diante das tragédias, não pelas tragédias em si, refletiu ele. O que você fez depois desse momento, buscar múltiplos empregos, sacrificar-se por sua família, até mesmo arriscar sua saúde, isso é o que realmente fala de quem você é. Naquela noite, hospedaram-se na única pousada da cidade, uma casa rural reabilitada com gosto, mas sem pretensões. A proprietária, uma antiga colega de escola de Marina, recebeu-os com a familiaridade própria dos lugares pequenos onde todos se conhecem. Nunca pensei que veria você voltar, Mari, comentou enquanto mostrava-lhe seu quarto. Você sempre dizia que sairia daqui e nunca olharia para trás. A vida tem formas curiosas de nos fazer regressar aos nossos começos, respondeu Marina, trocando um olhar significativo com Rafael. Naquela noite, deitados na cama sob o teto de vigas de madeira, com o silêncio absoluto que só existe em cidades pequenas, Rafael fez-lhe uma proposta que mudaria novamente o rumo de suas vidas. E se comprássemos uma casa aqui? Perguntou traçando círculos preguiçosos no braço de Marina. Não para viver permanentemente, mas como um refúgio, um lugar para reconectar com o essencial. Marina incorporou-se, olhando-o com assombro. Está falando sério. Você sempre viveu em cidades, rodeado de comodidades e opções. Se entediaria em uma semana. Você me subestima, sorriu Rafael. Além disso, não se trata de mim. Trata-se de nós, de honrar todas as partes de quem somos.
Seu passado não é algo que você deva superar ou deixar para trás. É o fundamento sobre o qual construiu sua força. A ideia, que inicialmente parecia descabida, começou a criar raízes. Não comprariam a casa familiar, carregada de demasiadas lembranças complicadas, mas uma pequena propriedade nos arredores da cidade. Uma casa de pedra com história própria, que necessitava ser renovada, mas conservava a autenticidade do lugar. O projeto de reabilitação converteu-se em uma metáfora perfeita de seu próprio relacionamento, conservando os elementos essenciais, os alicerces sólidos, enquanto transformavam e melhoravam o que já não funcionava ou estava danificado. Marina envolveu-se pessoalmente em cada detalhe, trabalhando com artesãos locais para preservar as técnicas tradicionais. Rafael aportou ideias inovadoras para tornar a casa energeticamente sustentável, sem comprometer seu caráter histórico. Para surpresa de ambos, Dona Isabel mostrou-se inesperadamente entusiasta com o projeto. A terra nos ancora, nos lembra quem realmente somos quando todo o resto se desvanece, comentou durante uma visita à cidade enquanto inspecionava os avanços da obra. Minha família também vem de uma cidade pequena, embora há gerações vivamos em São Paulo. Esta revelação surpreendeu Marina, que começava a ver sua sogra sob uma luz diferente. Talvez a aparente frieza de Dona Isabel não fosse desprezo, mas uma forma de autoproteção, um muro construído após décadas navegando nas águas traiçoeiras da alta sociedade paulistana. Com o passar dos meses, a casa em São Gonçalo do Rio das Pedras converteu-se em um símbolo da nova vida que estavam construindo. Uma que honrava o passado sem ficar presa nele, que reconhecia suas diferentes origens, mas criava um futuro comum a partir delas. As raízes mais fortes são as que se estendem em diferentes direções, nutrindo-se de solos diversos para sustentar uma árvore mais resistente às tempestades. A última grande reviravolta chegou quando Marina descobriu, através de exames mais profundos, na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, que os médicos iniciais haviam sido excessivamente pessimistas. Seu corpo havia se recuperado melhor do que o esperado das substâncias experimentais. A possibilidade de ter filhos, embora não garantida, era real. A viagem a Campinas não havia sido planejada originalmente como uma busca de respostas médicas. Rafael havia sido convidado a dar uma palestra na universidade sobre empreendedorismo responsável, e Marina decidiu acompanhá-lo, atraída pela oportunidade de conhecer melhor o interior paulista. O Hospital de Clínicas da Unicamp, com sua reputação de excelência médica e pesquisa de vanguarda, havia surgido na conversa durante um jantar com o reitor da Faculdade de Medicina. Se me permite o atrevimento, Sra. Monteiro, havia comentado o Dr. Mendonça após escutar fragmentos cuidadosamente editados sobre a situação médica de Marina. Nosso departamento de endocrinologia reprodutiva está realizando avanços significativos em casos similares ao seu. Inicialmente relutante em reviver a ansiedade de mais exames e possíveis decepções, Marina finalmente concordou com uma consulta, mais para agradar Rafael do que por verdadeira esperança. A doutora Alice Nascimento, uma mulher nos seus 50 anos, com uma cordialidade que contrastava com sua evidente brilhantismo científico, revisou o histórico médico de Marina com uma atenção que ia além da diligência profissional. Baseando-nos nas informações sobre o composto experimental ao qual você esteve exposta, explicou indicando gráficos em sua tela de computador, e os resultados de seus exames recentes, creio que os primeiros prognósticos foram desnecessariamente pessimistas. Rafael, sentado junto a Marina no consultório médico, decorado com sobriedade, tomou sua mão com força enquanto a médica continuava. Seu corpo demonstrou uma capacidade de recuperação notável, continuou a especialista. Os últimos estudos sobre este tipo de compostos mostram que os efeitos a longo prazo são menos permanentes do que se acreditava inicialmente, especialmente em pacientes jovens com boa saúde geral. Está dizendo que eu poderia... A voz de Marina quebrou-se antes de completar a pergunta. Estou dizendo que, embora existam desafios, a possibilidade de conceber naturalmente é significativamente maior do que lhe haviam informado. A doutora Nascimento sorriu com cordialidade. E com as técnicas atuais de reprodução assistida,
Suas opções são muito mais amplas do que lhe fizeram acreditar. A notícia chegou em uma tarde chuvosa de novembro, quando o cheiro de terra molhada misturava-se com o aroma de café que entrava pelas janelas abertas do hotel onde estavam hospedados. Marina permaneceu longo tempo em silêncio, processando a informação que potencialmente mudava todo o panorama de seu futuro. Em que está pensando? Perguntou Rafael finalmente, enquanto observavam a chuva cair sobre a cidade da varanda de seu quarto. Em como às vezes nossos medos mais profundos se baseiam em informação incompleta ou incorreta, respondeu ela, seu olhar perdido no horizonte cinzento. Durante anos assumi que havia sacrificado minha capacidade de ter filhos. Construí muralhas ao redor dessa dor, integrei-a à minha identidade. E agora? Rafael aproximou-se, colocando-se junto a ela na varanda. Agora me sinto desorientada, admitiu. Como se tivesse carregado um peso que resultou ser mais leve do que eu pensava. Deveria me sentir aliviada, não é? Mas em vez disso, me sinto confusa. Rafael refletiu um momento antes de responder. Acho que às vezes, quando nos acostumamos tanto às nossas limitações, a liberdade pode resultar assustadora, disse finalmente. Você havia aceitado esse sacrifício como parte de sua história. Agora essa história precisa ser reescrita. Durante as semanas seguintes, Marina atravessou um processo interno de recalibração. A possibilidade de maternidade, que havia considerado definitivamente fechada, voltava a abrir-se, não como uma certeza, mas como uma oportunidade real. Esta revelação desencadeou uma cascata de reflexões sobre o que realmente queria para seu futuro, além das restrições que acreditava inamovíveis. Uma tarde de dezembro, enquanto decoravam a árvore de Natal na casa de São Gonçalo, seu primeiro Natal ali, Marina finalmente verbalizou a conclusão a que havia chegado. Acho que não deveríamos tentar ter filhos imediatamente, disse, ajustando uma estrela de cristal em um galho. Não porque tenha medo de não conseguir, mas porque quero estar segura de que o fazemos pelas razões corretas. Rafael assentiu, colocando cuidadosamente uma antiga bola de Natal que havia pertencido à mãe de Marina. Quais seriam as razões corretas para você? Perguntou sem pressionar. Quero que seja uma escolha positiva, não uma reação contra meus medos anteriores, explicou ela, escolhendo suas palavras com cuidado. Quero que decidamos ser pais porque desejamos compartilhar nosso amor com um filho, não porque queremos provar que podemos vencer uma limitação. O fogo crepitava na lareira restaurada, projetando sombras dançantes sobre as paredes de pedra. Lá fora, a brisa noturna agitava as folhas das árvores, criando uma sinfonia suave que era o som característico daquela região montanhosa. Além disso, há algo que quero fazer primeiro, continuou Marina. A fundação está crescendo, e há um projeto que me apaixona especialmente. Criar um programa para mulheres que, como eu, viram-se obrigadas a participar em ensaios médicos por desespero econômico. Rafael olhou-a com evidente orgulho. É uma ideia extraordinária, respondeu. Ninguém melhor que você entende essa realidade. Quero que estas mulheres recebam acompanhamento médico adequado, assessoria jurídica sobre seus direitos e apoio psicológico. A voz de Marina intensificava-se com cada palavra, revelando a paixão que sentia por este projeto. Quero converter minha experiência em algo que possa ajudar outras pessoas. Nesse momento, o telefone celular de Marina tocou com uma notificação. Era uma mensagem de sua irmã Lúcia. Os últimos exames mostravam uma melhora significativa em sua condição. Os novos tratamentos estavam funcionando melhor do que o esperado. Marina mostrou a mensagem a Rafael, seus olhos brilhantes com lágrimas contidas. É como se tudo estivesse se alinhando, disse com voz trêmula. Como se finalmente o universo estivesse compensando por todos esses anos difíceis. Ou talvez seja simplesmente o resultado natural de tanto esforço e perseverança, respondeu Rafael, abraçando-a. As sementes que você plantou com sacrifício finalmente estão florescendo. Naquela noite, enquanto o céu estrelado brilhava sobre a cidade adormecida, Marina e Rafael permaneceram junto ao fogo, conversando até altas horas sobre planos, sonhos e possibilidades que agora pareciam ao alcance da mão.
Não apenas a possibilidade de formar uma família no futuro, mas também de expandir a fundação, de criar novos projetos que combinassem os conhecimentos empresariais dele com a empatia e experiência pessoal dela. Sabe qual é a maior ironia? Refletiu Marina enquanto observava as chamas. Durante anos, meu maior medo foi que você descobrisse meu segredo e me rejeitasse por isso. Agora resulta que esse segredo não era tão devastador quanto eu acreditava, e que revelá-lo foi exatamente o que nos permitiu construir algo autêntico. Os segredos são como sombras, respondeu Rafael. Parecem enormes e ameaçadores até que você acende uma luz e descobre que eram muito menos temíveis do que imaginava. No dia seguinte, o primeiro de muitos que passariam naquela casa que combinava o melhor de seus mundos, despertaram com o sol entrando pelas janelas e o canto dos pássaros típicos da região. Era um domingo sereno, sem compromissos ou pressas, o tipo de dia que antes parecia impossível em suas vidas agitadas. Observando a paisagem da janela da cozinha, enquanto preparavam juntos o café da manhã, Marina sentiu uma certeza serena, substituindo a ansiedade que durante tanto tempo havia sido sua companheira constante. Qualquer que fosse o caminho que escolhessem, com filhos biológicos adotados ou simplesmente dedicando seu amor a causas que lhes importavam, o percorreriam juntos, com honestidade e aceitação mútua. A verdadeira liberdade não consiste na ausência de limitações, mas na possibilidade de escolher nosso caminho com plena consciência de quem somos e do que realmente valorizamos. 8 meses depois daquela primeira noite na lua de mel, mudanças significativas haviam ocorrido. A irmã de Marina estava em recuperação em um hospital particular de Salvador, com acesso aos melhores tratamentos. O pai havia sido integrado em um programa de consultoria que ele mesmo ajudou a criar, usando suas experiências com fraudes financeiras para educar outros. Marina havia estabelecido uma fundação com sede em São Paulo para ajudar famílias em situações similares às que ela havia enfrentado. A nova casa que Rafael e Marina haviam decidido construir juntos, não uma mansão imponente, mas uma casa de praia que refletia ambos os mundos, finalmente estava pronta. Localizada na costa de Paraty, com vista para o Oceano Atlântico, combinava elementos tradicionais da arquitetura colonial brasileira com toques modernos, criando um espaço que não pertencia exclusivamente nem ao passado nem ao presente. A mudança coincidiu com um dia de chuva suave, esse tipo de chuva persistente que, longe de resultar deprimente, dotava a paisagem de uma qualidade quase mística. O cheiro de terra molhada misturava-se com o aroma salgado que entrava pelas janelas abertas, criando uma atmosfera que parecia lavar o passado e abençoar o futuro. É perfeita, declarou Marina, enquanto percorriam juntos os cômodos, ainda parcialmente vazios, mas já imbuídos com a promessa de memórias por criar. Rafael sorriu, entrelaçando seus dedos com os dela enquanto contemplavam o mar da janela principal da sala. Não tão perfeita quanto você, respondeu ganhando uma risada e uma cotovelada brincalhona. Menos melação e mais ajuda com estas caixas, brincou ela, embora seus olhos revelassem quanto apreciava esses pequenos momentos de ternura. A casa havia sido projetada considerando tanto o presente como o futuro. Um térreo acessível para quando Antônio, o pai de Marina, os visitasse com sua mobilidade cada vez mais limitada. Um escritório conjunto onde ambos pudessem trabalhar nos projetos da fundação. E sim, um quarto extra que poderia converter-se em dormitório infantil se o futuro lhes trouxesse essa bênção. Dona Isabel, que para surpresa de todos havia se convertido em uma aliada inesperada, chegou naquela tarde com uma cesta de produtos locais e uma garrafa de prosecco para celebrar a inauguração da casa. Todo lar precisa ser abençoado com bom vinho e melhor companhia, declarou, deixando ver um lado mais caloroso e menos protocolar que poucos conheciam. A relação entre sogra e nora havia evoluído gradualmente para um respeito mútuo baseado não no sobrenome ou na posição social, mas no reconhecimento da fortaleza e autenticidade que cada uma possuía à sua maneira. Naquela noite, após a pequena celebração improvisada, Marina encontrou Rafael no terraço dos fundos, contemplando as estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens dispersas.
R$ 1 por seus pensamentos, disse, envolvendo-se em um xale para proteger-se da brisa marinha, enquanto sentava-se junto a ele. Estava pensando em caminhos, respondeu ele, seu olhar ainda fixo no firmamento. Em como duas pessoas podem percorrer rotas tão diferentes e, no entanto, terminar exatamente onde precisam estar. Marina apoiou sua cabeça no ombro dele, sentindo a familiaridade reconfortante de seu corpo, o ritmo compassado de sua respiração. Você acredita em destino? Perguntou ela. Uma pergunta que nunca havia se atrevido a formular antes, talvez temendo a resposta. Rafael refletiu um momento antes de contestar. Acredito que a vida nos apresenta oportunidades disfarçadas de coincidências, disse finalmente. Mas somos nós que escolhemos aproveitá-las ou deixá-las passar. Entrar naquela cafeteria foi casualidade. Apaixonar-me pela garçonete de olhos tristes e sorriso valente foi minha escolha. O som das ondas quebrando contra as rochas proporcionava um pano de fundo perfeito para esta conversa íntima. Estes pensamentos compartilhados que só podem surgir na segurança do amor verdadeiro. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se você não tivesse entrado naquele dia, confessou Marina. Se tivesse escolhido outra cafeteria, outro momento, provavelmente teríamos encontrado outro caminho um para o outro, respondeu Rafael com uma segurança que fez com que Marina levantasse o olhar surpresa. Algumas pessoas estão destinadas a se encontrar independentemente das circunstâncias. Você está tão certo disso? Perguntou ela, entre cética e comovida. Completamente, afirmou ele. Não porque acredite em um plano divino pré-estabelecido, mas porque acredito na força de atração das almas afins, como dois elementos que inevitavelmente se buscam na natureza. Marina sorriu, reconhecendo em suas palavras o mesmo Rafael de sempre. Prático e romântico ao mesmo tempo, capaz de ver magia na realidade sem perder contato com a terra. Há algo que nunca perguntei a você, disse ela depois de um momento de silêncio contemplativo. Naquela noite em Búzios, quando tudo parecia desmoronar e contei meus segredos mais obscuros, você nunca considerou se afastar? Rafael tomou seu rosto entre suas mãos com uma delicadeza infinita, como se estivesse segurando o objeto mais precioso do mundo. Nem por um segundo, respondeu com uma intensidade que não deixava lugar a dúvidas. A única coisa que senti foi raiva por não ter estado lá antes, por não ter podido protegê-la dessas decisões impossíveis. Eu não precisava ser resgatada, objetou ela suavemente. Eu sei, sorriu ele, e isso é precisamente o que mais admiro em você. Você nunca foi uma donzela em apuros esperando seu príncipe. Foi uma guerreira lutando suas próprias batalhas. O futuro estendia-se diante deles como o Oceano Atlântico, às vezes calmo, às vezes turbulento, sempre imenso em possibilidades. A fundação crescia, ajudando famílias que enfrentavam as mesmas dificuldades que Marina havia conhecido. Os tratamentos médicos para Lúcia mostravam resultados promissores. Antônio encontrava um novo propósito em seu trabalho educativo. E quanto aos dois, sua história continuava escrevendo-se dia a dia, construindo-se sobre a base sólida de verdades compartilhadas e aceitação mútua. A manhã seguinte amanheceu limpa, com esse tipo de claridade cristalina que só se encontra na costa após a chuva. Marina despertou antes que Rafael e preparou café, saindo depois ao terraço para desfrutar dos primeiros raios de sol. Dali podia ver a trilha que descia até a praia, um caminho que haviam decidido manter deliberadamente sem pavimentar, com pedras naturais como degraus ocasionais, preservando a sensação de que cada passo requeria atenção consciente. Era uma metáfora perfeita para a vida que haviam escolhido construir juntos. Um caminho que reconhecia a beleza tanto do polido como do áspero, que valorizava tanto o esforço da subida como a gratificação da vista. Quando Rafael se uniu a ela, trazendo consigo uma manta para protegê-los do ar fresco matinal, Marina sentiu essa certeza tranquila que só chega quando alguém está exatamente onde deve estar, com exatamente quem deve estar. Você sabe que dia é hoje? Perguntou ele, envolvendo-os a ambos na manta, enquanto compartilhavam a xícara de café. Terça-feira, respondeu ela, genuinamente confusa pela pergunta aparentemente trivial.
É o aniversário da primeira vez que você entrou em meu escritório para aquela entrevista de emprego que nunca aconteceu, explicou Rafael com um sorriso. Faz exatamente 1 ano. Marina olhou-o surpresa. Como você pode lembrar algo assim? Porque foi o dia em que quase perdi você por meu próprio orgulho, respondeu com sinceridade. Você havia me deixado esperando naquele restaurante na noite anterior, depois de nossa primeira discussão séria. Eu estava tão ferido que planejava ser frio e distante com você. E, no entanto, ela deixou a frase no ar, recordando perfeitamente aquele dia. E, no entanto, você entrou com essa sua determinação, sentou-se à minha frente e disse: não vim pelo emprego. Vim porque acredito que merecemos uma oportunidade real, sem mentiras nem omissões. Rafael sorriu com a lembrança. Naquele momento soube que você era a pessoa mais corajosa que havia conhecido. Marina lembrava perfeitamente esse dia, o medo paralisante que havia sentido ao subir no elevador até o escritório de Rafael, convencida de que tudo havia terminado, mas determinada a tentar uma última vez. Foi a primeira vez que fui completamente honesta, recordou. A primeira vez que não tentei ser quem acreditava que você queria que eu fosse. E foi então quando realmente me apaixonei por você, confessou Rafael. Não pela ideia que tinha de você, mas pela mulher real, complexa e maravilhosa que você é. O sol já iluminava completamente a baía, revelando os diferentes tons de azul do Oceano Atlântico, desde o turquesa próximo à margem até o azul profundo do horizonte. Um par de gaivotas sobrevoava as ondas em perfeita sincronia. E quando Rafael perguntou novamente, meses depois daquela noite fatídica em Búzios, posso continuar? Desta vez não havia mais segredos entre eles, apenas a incerteza maravilhosa e aterradora de construir uma vida baseada em verdades cruas e amor persistente. E Marina, com o mesmo sotaque mineiro que nunca havia perdido completamente, respondeu com um sorriso que finalmente era totalmente seu. Sim, meu amor, podemos continuar juntos. Porque o verdadeiro final não era sobre fertilidade ou dinheiro. Era sobre Rafael e Marina, 2 pessoas que haviam aprendido que os segredos mais perigosos não são aqueles que escondemos dos outros, mas aqueles que escondemos de nós mesmos. O medo de não ser suficiente, o terror de ser verdadeiramente conhecido e ainda assim rejeitado. E enquanto caminhavam juntos por aquela trilha sem pavimentar em direção à praia, deixando pegadas pareadas na areia úmida, entenderam que a verdadeira jornada apenas começava. Uma jornada não em direção a um destino específico, mas adiante, juntos, passo a passo, dia a dia, construindo com cada decisão compartilhada e cada verdade aceita um amor que, como a casa que agora habitavam, estava firmemente ancorado tanto em seus passados quanto em seu futuro comum. O amor mais profundo não nasce da perfeição compartilhada, mas da coragem de mostrar nossas imperfeições e descobrir que, precisamente por elas, somos realmente amados.